Boa tarde a todos. O objetivo dessa entrevista é apresentar o número especial da Revista do Direito Internacional sobre o Tribunal 25 anos do Tribunal Penal Internacional. A nossa convidada é, sem dúvida, a professora Juliette Robiches, docente do Centro Universitário Jorge Amado e também presidente da Comissão de Direito Internacional do Instituto de Advogado da Bahia. Recebemos ela hoje na qualidade da editora convidada. Boa tarde, professora Juliette Robiches. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas a pessoa vai assistir esse vídeo. É um prazer participar desse lançamento do número especial dessa grande revista, uma das maiores do Brasil de Direito Internacional, sobre os 25 anos do Tribunal Penal Internacional. E um prazer conhecer Harvey também, vai ser muito engraçado, nós dois que falamos normalmente em francês, vamos se comunicar em português, então é realmente uma revista de direito internacional por, por essência. É um prazer ter essa discussão hoje com você. Para entrar diretamente no nosso assunto de hoje, eu queria saber qual é o propósito desse número especial sobre o 25 anos do Tribunal Penal Internacional. Foi um convite do professor Nitish, da Uniceub, de editar, de participar da edição desse número especial sobre os 25 anos do Estatuto de Roma, né, que é o texto fundador do TPI, um dos pilares do sistema jurídico internacional. O TPI, essa jurisdição que é de caráter permanente, como os demais tribunais ad hoc e híbridos, né? O ex-secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, ele falava das causas de toda a humanidade. Então, esse TPI representa, sem dúvida, um avanço nas relações internacionais e um marco histórico civilizatório, ajudando a trazer justiça às vítimas e prevenir crimes, ou pelo menos condenar os responsáveis, os criminosos. E nós podemos ver isso com o que está acontecendo hoje na Ucrânia ou na Palestina, por exemplo. Nós podemos ver que, diante da paralisia total do Conselho de Segurança, em razão dos vetos dos Estados Unidos, ou da Rússia e da China, nesses últimos momentos, o multilateralismo está paralisado, né? Então, diante dessa inércia do Conselho de Segurança, desses conflitos que eclodiram recentemente no Oriente Médio, mas também no continente europeu, pensando também, Harvey, nos conflitos que estão acontecendo na África, e infelizmente que não estão nos holofotes da mídia, por exemplo, na República Democrática do Congo, Sudão, Etiópia, etc. Essa, just, essa esse protagonismo dessas jurisdições internacionais criminais parece a última solução que está na mão da sociedade internacional para tentar apaziguar as relações internacionais. Então, claro que o a Justiça Penal Internacional, de modo geral, não é a panaceia, né, para julgar todos os crimes perpetrados no mundo, pois ela é mais uma jurisdição de última instância, e essa jurisdição criminal busca complementar, né, subsidiar os tribunais nacionais, e ela não visa substituí-los, né? Ela pode servir
como fizeram os tribunais de Nuremberg, de Tóquio, em 45, 49, como foram os tribunais penais para a ex-Jugoslávia, de 93, ou que foi criado em 93, Tribunal Penal Internacional para a Ronda em 94, e outros tribunais híbridos. Aliás, a Câmara Extraordinária africana também, que teve um papel muito importante, convido todo mundo a ler o trabalho final desta jurisdição regional, serve de laboratório para os tribunais criminais nacionais e também internacionais, que pretende lutar eficazmente contra a impunidade, respeitando, né, ao máximo o Estado de Direito, em particular as garantias processuais fundamentais. No entanto, apesar de ser um grande marco civilizatório, como o professor Menezes, né, falou, o TPI em si não é isento de críticas, né, que afeta a sua legitimidade. Escrevi um artigo, mas várias outras pessoas, né, criticaram o afrocentrismo do TPI, por exemplo, que por enquanto subjugou, condenou chefes de Estado, de governo, generais oriundos do continente africano, mas podemos ver que está mudando. Então, ele sofreu várias críticas que afetam a sua legitimidade, seu funcionamento, sua composição, até seu pessoal. Os procuradores sofrem muitas críticas, a pretendida politização da atuação deles, etc. E também sua jurisprudência está sendo bastante comentada e analisada. Então, depois de mais de 20 anos de atividade, porque o Estatuto de Roma entrou em vigor, que foi assinado em 98, entrou em vigor em 2002. Então, só começou suas atividades a partir da sua entrada em vigor em julho de 2002, se eu não me enganar. E é a hora, eu acho, né, de fazer um balanço da sua atuação, sabendo que os juízes internacionais proferiram, esqueci de olhar os últimos dados, mas proferiram cerca de 10 condenações, 4 absolvições. Então, é a hora de fazer esse balanço para refletir sobre o passado, o presente e o futuro da Justiça Penal Internacional. Então, foi o edital que nós publicamos e recebemos vários artigos que responderam justamente a essa inquietação e de maneira brilhante, aliás, estou muito feliz com o resultado final. Professor, já que você acabou de indicar que receberam bastante artigos, né, interessantes, queria saber quais são os temas abordados nesse número especial sobre o Tribunal Penal. Então, foram vários, isso que é bem interessante. Nós fizemos no edital várias sugestões e quase todas foram acatadas pelos pesquisadores. Tem bastante pesquisa histórica. Então, teve, por exemplo, cada um no seu tema. Então, isso é sempre muito interessante, né, essa contextualização histórica. Alguns falaram dos remédios legais a respeito do direito processual penal e, em particular, do papel dos sujeitos, dos protagonistas, melhor, do processo penal internacional, por exemplo, da vítima, o papel da vítima, que durante muitos anos esse papel foi menosprezado, porque o que foi escolhido foi o sistema do common law, que na área penal não dá a mesma importância ao papel da vítima como no sistema romano-germânico, e isso foi consertado ao pouco a pouco. Então, nós temos aqui uma pesquisa muito aprofundada,
sobre esse papel. Nós temos também vários artigos sobre o surgimento de novos crimes internacionais, ou melhor, reflexões sobre quais são os crimes quais são, será que alguns crimes poderia completar a lista dos crimes internacionais que existem no Estatuto de Roma, por exemplo, sobre a corrupção, né, no patamar internacional, então é muito original, sobre o herbicídio, o que está acontecendo em Odessa, ou na Ucrânia, ou em Gaza, por exemplo, essa destruição total de cidade. Claro que isso vai destruir também o patrimônio do povo atacado, mas que normalmente o patrimônio da humanidade, e por si isso merece proteção internacional, porque ele reflete a identidade, a memória, a história, a dignidade de um povo que já sofre no seu corpo, mas também que vê toda a sua história aniquilada. Nós temos também isso, vou olhar para... tem um artigo também, então, além do suborno transnacional como crime de lesa humanidade, nós temos um artigo sobre as relações do TPI com o Brasil, muito interessante, sobre a ratificação completa ou incompleta do Estatuto de Roma, mas também dos textos subsequentes pelo Estado brasileiro. É isso. E nós temos também um artigo geral sobre uma reflexão bem específica também sobre a seletividade, as políticas e o processo penal de crimes internacionais no mundo pós-ocidental, o que nós podemos ouvir todos os dias na televisão, quando hoje nosso procurador do TPI, Han, está sofrendo muitas críticas, porque cada vez, ou como Fatou Bensouda anterior, cada vez que eles vão escolher abrir uma situação, né, a terminologia para dizer que vão abrir investigações, sempre isso é criticado, e claro que temos que refletir sobre as relações entre será que o fato jurídico é totalmente independente do fato político? Vasta questão, e quem tiver interesse pode ler o artigo sobre o título é bonito, o Tribunal Penal Internacional na Encruzilhada. E também, outro ponto de... Não, já falei demais. Veio a palavra. É interessante, professora. Nessa mesma lógica, será que você conseguiu identificar algumas particularidades nesse número especial? Além da grande qualidade, mas isso não é original para a revista de Direito Internacional, que realmente é uma revista de grande qualidade. Eu fiz estatísticas. Eu fiquei muito feliz, né, como feminista, de ver que tinha 5 autoras e 5 autores. Então, já para mim, é maravilhoso. Sobre as nacionalidades, não posso falar, eu vejo os nomes, mas não conheço os autores pessoalmente, mas o que eu vi é que são artigos em 3 idiomas, inglês, espanhol e português, e o que achei riquíssimo também, que me encantou também, é de ver a origem das universidades
onde essas pessoas, esses pesquisadores, esses autores se formaram. Então, por exemplo, no Brasil nós temos duas grandes universidades, a PUC de São Paulo e a UFBA, na Bahia, a Universidade Federal da Bahia. Na Colômbia, eu vi, acho que uma professora, e que se formou também seu doutorado na Universidade del Atlântico, Peru, Universidade del Norte, espero que eu não confundi mais. Na Austrália também, um dos autores se formou na Universidade de Melbourne. Na Bélgica, nós temos também uma pessoa que estudou na Bélgica. Então, aqui o problema é que é da parte flamenga, então com certeza vou pronunciar de maneira errada, Vrije Universiteit Bruxelles. Bom, uma universidade belga. E na França, tem uma pessoa, não sei qual a nacionalidade, mas que estudou em instituições de grande qualidade, que é a Escola Nacional de Cachan, na Universidade Paris-Saclay, e eu na Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Então, isso realmente achei muito interessante, porque com certeza vamos ter olhares bem diferentes, que vão enriquecer nosso conhecimento sobre a justiça penal internacional. Interessante isso, mas queria saber com a editora convidada, quais resultados você espera atingir com a publicação desse número? Meu sonho é atingir o máximo de pessoas, mas eu acho que com essa grande revista não deveria ter muitos problemas. Eu acho que uma revista consultada aqui no Brasil e no mundo inteiro por grandes especialistas, por estudantes também. E como sempre, a pesquisa, eu acho que no mundo acadêmico é a é o coração, além de ensinar, claro, mas acho que a pesquisa ela é essencial para difundir o conhecimento do direito internacional, e em particular do direito penal internacional, do direito internacional humanitário também, porque nós não podemos esquecer que é um dos mais recentes ramos do direito internacional. Isso não vai me rejuvenescer, mas quando eu estudei, quando terminei minha graduação, por exemplo, esse ramo no direito penal internacional quase não existia. Estava claro que nós tivemos os tribunais pioneiros, mas que eram tribunais militares, né, muito criticados, de Nuremberg e de Tóquio. Porém, se criou realmente um ramo de direito internacional chamado de direito penal internacional a partir dos anos 90, né, com a queda do Muro de Berlim, quando o Conselho de Segurança conseguiu criar novas organizações internacionais jurisdicionais para lutar contra a impunidade, o que foi uma revolução, porque, só para relembrar, enquanto a Corte Internacional de Justiça só pode ser acionada por estados e só julga estados, esses tribunais penais internacionais, e hoje o TPI, vão julgar indivíduos. Então, isso foi uma revolução quase no direito internacional, porque finalmente o indivíduo se torna um sujeito não somente passivo, né, que vai beneficiar de direitos internacionais do trabalho, dos direitos humanos, dos direitos ambientais, mas também vai poder ser responsabilizado pessoalmente, né? Então, claro que quando você tem um direito em gestação, novos conceitos, surgem muitas perguntas, e claro que nesse momento a doutrina tem um papel central para, primeiro, e por isso que eu estou esperando isso desse número especial da revista, é de divulgar melhor esse novo ramo de direito, não somente para os estudantes de direito, mas os de relações internacionais, por qualquer pessoa curiosa,
eu estou vendo muito, né, na mídia, mas o que está fazendo a sociedade internacional para impedir o massacre em massa de populações? Eh, uma das maneiras de efetivar, concretizar essas normas de direito internacional é justamente acionar a justiça e condenar os criminosos, o que já está acontecendo, já tem pessoas que eu posso chamar de carrascos, mas não sei se é um pouco forte talvez, mas que já estão cumprindo penas, não tantos como eu gostaria, mas isso já é um avanço. E nós podemos ver hoje, por exemplo, que por existir algumas investigações contra Vladimir Putin, por exemplo, ele não tem mais liberdade total de viajar, né, de visitar estados, porque se ele se encontrar em um país signatário do Estatuto de Roma, ele tem um grande risco de ser entregue a, ao Tribunal Penal Internacional, sediado em Haia, na Holanda. Levando em conta essas particularidades que a senhora acabou de identificar, eu sou convencido que a gente vai atingir os resultados ressaltados aqui. Agora, antes de concluir a nossa entrevista, queria saber, você pode compartilhar conosco um pouco da sua experiência de colaboração com a revista Direito Internacional? Se eu pudesse compartilhar com vocês um pouco da minha experiência de colaboração com a revista Direito Internacional. Eu sou francesa, né? Mas cheguei aqui no Brasil, na Bahia, nessa linda cidade de Salvador, há quase 25 anos, e claro que conheço essa revista da Uniceub, de Direito Internacional, que eu que é uma das minhas ferramentas de trabalho com outras revistas, mas essa em particular. Já teve a honra de publicar um artigo em 2020 sobre a destruição deliberada do patrimônio cultural da humanidade, crime de guerra ou crime contra a humanidade, no volume 17, eu acho. E depois, com essa publicação, então sou uma grande leitora, claro. Eu tive a honra de já ter um artigo publicado, e agora vou ter outro, e de ser convidada pelo professor Nitish, cujo trabalho é maravilhoso também, para difundir esse direito internacional, sobre o herbicídio, né? Sou eu a autora desse artigo específico sobre o herbicídio, mas tem outro artigo também muito, mas todos são muito interessantes, outro também sobre a proteção do patrimônio da humanidade, com uma abordagem muito original, né, que vai tentar comparar a proteção do patrimônio da humanidade pelas jurisdições internacionais e pelas jurisdições nacionais, e, para mim, a hipótese dela não sei se qual foi, não lembro mais da hipótese, mas a conclusão dela foi muito interessante para mim, porque não imaginava, mas às vezes são as jurisdições nacionais que protegem melhor esse patrimônio da humanidade. Então, na hora de escolher o tribunal para julgar a responsabilidade sobre a destruição, a devastação de um bem cultural, às vezes tem que pensar duas vezes antes de escolher as jurisdições mais idôneas, para saber qual vai oferecer a melhor proteção em função do patrimônio em questão. Então, isso, professor Harvey. Só para lembrar, hoje eu recebi a professora Juliette Robiches na qualidade de editora convidado do número especial sobre o Tribunal Penal Internacional. Professor, foi um prazer
ter essa entrevista, discutir sobre, com você sobre essa questão interessante, o direito internacional, o direito penal também. Foi um prazer. Obrigado, professor. Sou eu que agradeço, professor Harvey. Foi um prazer, primeiro, te conhecer e vamos continuar nossa colaboração, tenho certeza. E desejo boa leitura a todos os ouvintes, vão gostar e vão enriquecer seu conhecimento. Muito, muito obrigada a todos.